Saudações, Dux e Duques Tricolores. E quem me fala é Duque Tricolor. Para mais um análise do GE. Você sabe, o quadro que eu faço sempre, né? Eu sempre faço o quadro do análise do GE. Eu faço primeiro o pré-jogo, depois o pós-jogo, depois a análise do GE e por fim o que eu não farei do jogo em si. Nesse caso, o jogo contra o Atlético Mineiro. Então vamos ver, né, quem falou sobre isso, mas antes disso, YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Foi o nosso amigo Marcelo Neves, né, que bom. Análise: Fluminense vê talento e banco sobressair para decidir um jogo enroscado de Libertadores. Muito bem posicionada a questão do banco. Tricolor mostra casca e tem méritos por acreditar até o fim. Atlético Mineiro empilha jogadores na defesa, dificulta a criação do Fluminense, mas paga por abdicar da bola no segundo tempo. Olha só a abdicação de novo do jogo. Se a gente abdicou do jogo lá contra o Juventude, a gente não abdicou do jogo aqui. Em nenhum momento, né? Eu acho que a gente foi até bem pior, né? Uma coisa que eu fiquei muito impressionado é que o Atlético Mineiro estava jogando razoavelmente bem e nós estávamos jogando muito mal. Mas mesmo assim, esse muito mal fez a gente ganhar esse jogo. Então isso daí já me deixa até mais tranquilo pro jogo de volta. E é claro, né? Vamos analisar o título sobre título, né? Ele fala então sobre talento. E claro, a gente pode falar do talento do Keno, o talento do Marcelo, o talento do Lima. E também falar sobre esse jogo que foi enroscado, que realmente... Tanto que nem teve muita participação da torcida. E no subtítulo, eu acho que a questão de abdicar da bola no segundo tempo do Atlético é que mostrou somente a situação toda que aconteceu. O Fluminense seguiu o lema da torcida, de lutar até o fim, e agora pode dizer que 90 minutos são muito longos no Maracanã. O gol de Lima, já no final da partida contra o Atlético Mineiro, é o desafogo de um jogo com cara de Comebol Libertadores. Enroscado extremamente tático e nessa quarta-feira de poucas chances de gol. A vitória por 1-0 nasce devido a dois pontos principais: a qualidade de ter sobressaído e a estrela do banco de reservas de Mano Menezes. Sim. Eu só discordo muito da saída do Ganso. Eu acredito que o Fluminense teve trocas ruins. Novamente caiu na internet, mas a gente continua fazendo o vídeo aqui. O Fluminense então conseguiu fazer esse jogo, mas na minha concepção ainda falta e muito pro Fluminense jogar somente dessa maneira, né? Eu acredito que realmente esse resumo, esse resumo inicial mostrou somente a situação do Fluminense. Basta ver todos os envolvidos no gol do Fluminense. Começaram a partir de todos os reservas. Marcelo, que substituiu o Diego Barbosa, achou um passe espetacular para iniciar o jogada em Keno, que entrou no lugar de Caio Elias. Ele acertou uma sequência de dribles e cruzou para Lima, o substituto de Martinelli, que venceu Everson com uma bela cabeçada. Numa noite difícil, afinal o Atlético Mineiro é um bom time e não entregaria o jogo fácil para o Fluminense. O objetivo foi conquistado, que foi justamente começar vencendo esse jogo, né? Eu acho que se a gente tivesse empatado, talvez não desse pro jogo de volta, mas agora que a gente já começa ganhando o jogo lá, acho que dá até mais chances justamente do Fluminense ir para a semifinal e encarar o River Plate ou o Colo-Colo. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da Cristão Tide, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. Com a vitória por 1-0, o Fluminense pode até empatar no jogo de volta no próximo dia 25 na Arena MRV, que estará na semifinal da Comebol Libertadores. De quebra, manter o retrospecto de não saber o que é perder no Maracanã a 11 jogos, a maior visibilidade como mandante da sua história em torneios internacionais. Foram quase 55 mil torcedores presentes. Não, foram 55. Foram 55 alguns quebrados. Tá? A vitória nasce de um jogo de momentos. Inicialmente, o tricolor foi surpreendido com a mudança tática dos mineiros.
Guilherme Arana começou espetado como ponta esquerda e Pocotó como lateral. Isso fez a marcação desencaixar. Samuel Xavier, Kevin Serna e Martinelli bateram cabeça e a dúvida persistia para uma equipe que não sabia se marcava alto ou achava as linhas, né? Realmente, né? A gente viu muito isso acontecendo, né? Quando era de um lado era o Gustavo Scarpa, atuando como se fosse um ponta, e quando era o outro era o Guilherme Arana, também atuando como ponta. E até hoje eles fazem isso na própria seleção, né? O Gustavo Scarpa já fez isso na seleção, como também o próprio Guilherme Arana. Então não teve nenhuma dúvida que ele também repetiria isso também dentro do Atlético Mineiro. E foi justamente isso, né? Foi uma batida de cabeça, a gente não sabia quem marcava, tinha muita gente de um lado. Foi a mesma coisa que fez o Diniz, mas a gente conseguiu superar. Devido a isso, os 30 primeiros minutos foram de um não futebol no Maracanã. Sem encaixar o ataque e a defesa, o Fluminense pouco produzia. O Atlético Mineiro foi melhor nesse momento, mas também pouco conseguia concluir com qualidade. Então ficava o jogo travado, desencaixado e melhor para os visitantes, que deixavam o tempo passar. Concordo. Foi até um jogo chato, né? Feio demais. Precisava ser melhor, né? Defensivamente, o Atlético Mineiro empilhou os jogadores nas últimas linhas. 5 na última e mais 4 na frente dela. Fechou o espaço e dificultou muito a criação do Fluminense. No fim, ser tão defensivo custou caro para os mineiros, mas até lá o plano funcionou. Sim. Os 3 zagueiros, mais os dois pontas, mais os 4 ali. Até deixava o Paulinho justamente como o cara que primeiro marcava, né? E deixava o Hulk lá na frente sozinho, perdendo sempre pro Thiago Santos. Que eu ainda vou falar isso. Que eu vou ter que falar isso daí também no próprio o que eu não falei do jogo. Mas completamente correto sobre toda essa pontuação aqui. Mano Menezes só conseguiu começar a corrigir a sua equipe nos 15 minutos finais da partida da primeira etapa, quando abriu mão das excessivas ligações diretas e inverteu o posicionamento de John Ares e Serra. Dos pés de camisa 21 vieram os melhores jogados, né? Dos pés do John Ares. Completamente correto. Eu acho que a situação de toda hora jogar justamente pro lado deles, ainda mais tendo 3 zagueiros, é muito ruim. Quando você tem 3 zagueiros, você não faz isso. Você tenta justamente fazer pelos toques, pelos passes. Porque se você tentar fazer de uma outra jeito, você sempre vai perder. Então, muito bem posicionado de novo o Marcelo Neves. No 2 contra 1, contando com o apoio de Diogo Barbosa, Ares levou a melhor sobre o Bruno Fux, na maioria das vezes criou ao menos 3 chances de gol. Na primeira delas, Serna furou, na segunda, Caio Elias não conseguiu completar, e na terceira, o próprio Ares bateu embaixo das pernas de Everson, mas a bola foi lenta demais. Por que eu coloquei o Bruno Fux como melhor? Porque pra mim, ele sofreu muito e diversas vezes que o Atlético Mineiro não tomou o gol, foi muito por conta de que ele conseguiu atrapalhar muito o Fluminense. Na volta do intervalo, 2 momentos anímicos mexeram com a partida. Primeiramente, a saída de Thiago Silva, lesionado, que fez com que a volta para o segundo tempo fosse menos intensa do que de costume. Até mesmo o torcedor sentiu. Afinal, a preocupação também é com as rodadas do Campeonato Brasileiro. Antônio Carlos, que entrou bem, foi responsável por ir para a zaga. Atuou até muito bem, né? Pelo menos isso. O jogo seguiu travado e depois veio outra troca anímica. A volta de Germancano. Nesse momento, o Maracanã explodiu, a entrada de Marcelo também ajudou nesse sentido e o Fluminense melhorou. Porém, muito pela pressão e de quem precisa do resultado, o famoso abafa do que por empilhar as chances. Mas nesse momento nasce o maior erro do Atlético Mineiro, abdicar do ataque, que abdicou completamente, né? Jogou muito mal. Acho que depois dos 20 minutos finais, assim, o Atlético Mineiro jogou muito mal. Gabriel Milito mexeu e colocou a equipe mais para trás. Os contra-ataques não fluíram mais e os jogadores seguiam empilhados na defesa. Virou uma muralha contra o ataque do Fluminense, que sentia dificuldade para finalizar e criar chances. Passou a ter mais volume dentro de campo. Então valeu a máxima do tanto bate até que fura, né? E até mesmo tem um lance que surgiu nisso, né? Que batia no jogador do Atlético Mineiro, voltava para o jogador do Fluminense, batia de novo, voltava para o jogador do Fluminense, batia de novo. E aí teve aquele momento em que o Cauniz chega sozinho na área, justamente uma bola difícil, ele chuta, mas não consegue fazer o gol.
Então, isso daqui muito bem posicionado também pelo próprio Marcelo Neves. Lembra que falamos da qualidade sobressair? Vale tanto o talento de Marcelo para achar um espaço espetacular, o de Keno para enfileirar bons dribles e o de Lima que mostrou presença da área para ser o elemento surpresa que o Fluminense precisava para conseguir a vitória por 1-0. Perfeito, nada a comentar. No final venceu quem quis jogar a bola na segunda etapa. E é isso. Perfeito, nada de aumentar e falar mais outra coisa. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais da Cristão TV, Vitória 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!